Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Imagino que todos ansiosos para o jogo de 4 da tarde entre Atlético e Atlético. Provavelmente o primeiro confronto da história. Certamente o primeiro certamente o primeiro confronto da história com essa grafia, né? O Atlético com a ainda não pegou o Atlético, e confronto que marca a estreia do treinador Odair Hellmann, que chegou durante a semana, já vai fazer o seu primeiro jogo nessa nona rodada de Série B, nesse primeiro desafio que ele tem pela frente como comandante do Atlético. Às vezes o técnico dá uma esperada, mas eu gostei da postura do Odair de já ir para campo, já administrar treino e tentar fazer essa história do Atlético na Série B mudar completamente, né? Até repercutiu bastante uma declaração do Odair, se ele acreditava ou se ele não acreditava no acesso do Atlético logo quando ele desembarca. E ele é muito categórico aqui. Assim, ele fala: cara, eu não voltaria para o Brasil se eu não acreditasse que o Atlético tem total condição de subir. E eu realmente acredito que o Atlético tem total condição de subir. Mas algumas coisas têm que mudar. E uma das coisas que tem que mudar é se você ainda não é inscrito na Bplay. Quem é a Bplay? A Bplay Paraná é uma casa de apostas de paranaenses para paranaenses. Se você é maior de 18 anos, se você está disposto a apostar com responsabilidade, não perde tempo, vai lá na Bplay Paraná, o link está aqui embaixo, faz o cadastro, porque temos as melhores odds, os melhores mercados e dá para apostar no jogo do Furacão hoje contra o Atlético. Mas outra coisa que tem que mudar depois de fazer o cadastro lá na Bplay, porque o Atlético só vai subir se vocês, porra, forem lá na Bplay. É a questão defensiva, né? Assim, eu acho que o Atlético ele precisa se organizar como um todo. Mas a questão defensiva é um problema muito, 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 muito grande hoje no Atlético. Ah, Thiago, por que é um problema tão grande? Cara, principalmente pelo fato de a gente ser uma das três piores defesas do campeonato. Eu acho que nem o atleticano mais pessimista, e olha que existiam muitos atleticanos pessimistas no início da competição, acreditavam que pô, a defesa do Atlético ia ter um desempenho tão abaixo, ia ter um desempenho tão ínfimo, velho. No final das contas é isso. Parece que o Atlético não tem defesa. Então, assim, o problema tá aí. Agora, vai do técnico daí Hellman buscar a solução. E como o técnico daí Hellman pode buscar essa solução? Sem muito mistério, mobilizando a equipe toda. E é algo que eu bato muito na tecla. Quando a gente fala de problema defensivo, a gente não tá falando só sobre defesa ou só sobre zaga. A gente vai chegar lá para falar sobre tanto a linha defensiva quanto a zaga. Mas o Atlético precisa pressionar melhor. Gente, a gente tá enfrentando zagueiros limitadíssimos. A gente tá enfrentando jogadores da linha de defesa dos adversários que, cara, dificilmente vão ter capacidade técnica para fazer uma saída de bola de qualidade. Então vale muito a pena pressionar, vale muito a pena recorrer a esse artifício de tentar recuperar a bola mais alto possível do pé desses zagueiros limitados, porque eles estão muito mais propícios a errar. Então, assim, o Renan Peixoto precisa, pô, tá ali sempre pressionando, o Luiz Fernando precisa estar sempre pressionando. O Filipinho é um cara que eu acho que ele pode saltar pressão de forma mais eficiente. Então, assim, você provocando esse erro lá em cima, o que que você faz? Você evita que a bola chegue lá embaixo. Você evita que a bola chegue no setor defensivo. Então, no final das contas, a gente vai para uma sequência agora que eu gostaria muito mais de ver o Atlético sendo eficiente nessa pressão. Por isso que eu falo, não é só sobre a defesa, é sobre a mobilização do time todo. Os jogadores lá de frente também precisam ajudar. E acho que o Odair ele vai ter muito acesso a essa capacidade de mensurar o grau de dedicação da equipe e influenciar no grau de dedicação da equipe. Se você for parar para pensar, o Odair chega muito com essa alcunha de um grande gestor, de um cara que vai conseguir mobilizar o grupo, de um cara que vai conseguir fazer com que o grupo corra por ele. Então, no final das contas, é, pressionar faz parte de um desses trabalhos sujos, de um desses trabalhos chatos do mundo do futebol, que o jogador não gosta tanto de fazer, mas se fizer bem feito, a recompensa ela é gigante. Então o Odair tem que fazer essa gestão de grupo tão promissora que ele mostra ter, ser revertida também em recompensa dentro de campo.
Porque eu volto a dizer, se o Atlético pressionar bem, a tendência é muito grande de ter um retorno. E o Odair, ele já faz mudanças na estrutura do time para proteger mais essa defesa, como, por exemplo, a entrada de Falcão e Filipinho, que são disparados os volantes com mais capacidade de proteger o nosso sistema defensivo. A gente viu contra o Brusque como o Falcão ele entra e ele traz um equilíbrio físico e um equilíbrio defensivo muito grande. O Atlético, às vezes, ele tá até bem postado, mas ele perde tanta dividida, ele perde tanta dividida, ele perde tanta dividida, que ele acaba ficando mais vulnerável, ele acaba se vulnerabilizando. Então, o Falcão é uma companhia, o Filipinho, pra gente começar a ganhar duelo, ganhar duelo, ganhar duelo, naquela zona da intermediária ali. O que pode ser ótimo pra gente conseguir atacar, pode ser ótimo pra gente chegar mais rápido no ataque adversário, não numa pressão tão alta, mas numa recuperação em bloco médio, sabe? Então, acho que pode fazer muito sentido a entrada do Falcão. Acho que o Filipinho já vinha sendo trabalhado para jogar um pouquinho mais à frente. Acho que o Odair não vai cometer o erro que o Barbieri vinha cometendo de botar o Filipinho pelo lado direito. O Felipe tem que jogar pela esquerda e deixar o Falcão numa espécie de 4-1-4-1, sendo esse volante na frente da defesa. E aí, finalmente, a gente chega na zaga. E eu volto a dizer, a zaga do Atlético é uma grande zaga? Não acho que seja uma grande zaga, mas é uma zaga que joga extremamente desprotegida há muito tempo. Ponto. Isso não é invenção da minha cabeça, isso é fato. Então, assim, o Léo tem limitações? Muitas. Mas eu quero ver como o Léo se comporta jogando mais protegido. A gente vinha até elogiando o Léo. O Abrão tem suas limitações? Tem. Mas é um zagueiro se jogando mais protegido, ele pode estar melhor. Então, assim, a gente fala muito de uma melhora coletiva para poder ficar com a bola, para poder atacar melhor, mas a gente fala de uma melhora coletiva para influenciar defensivamente também. Influenciando defensivamente, influenciando os zagueiros nesse esquema, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba tendo um corpo coletivo que consegue consegue proteger o gol do Mikael. Então, minha expectativa é que a gente se defenda melhor, que o trabalho do Odair estanque essa ferida defensiva que existe, puta, gigantesca, e que a gente consiga ser um time mais equilibrado. Eu não quero ser um time defensivo, eu quero ser um time equilibrado. E acho que o Atlético tem todo o potencial do mundo para ser um time equilibrado. Então é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente tá entrando em live. Conto com todos vocês pra gente trocar uma ideia antes do jogo. Conto com todos vocês pra gente acompanhar, se Deus quiser, a quarta vitória do Furacão dentro do Campeonato Brasileiro Série B. A gente tá precisando e precisando muito desse resultado positivo. Agora eu vou desligar, vou ver uma série, vou dar uma descansada, que é sábado de trabalho. E quero entregar o melhor conteúdo pra vocês. Forte abraço. Vai lá no site da Bplays, vira membro do canal, é nóis.